Boa noite a todos. Queremos desejar um feliz ano novo e que todos possam, nesse novo ciclo, continuar perseverante, buscando os aprendizados necessários, o estudo, novas experiências. E hoje nós estamos retornando com o estudo do Livro dos Médiuns. Hoje nós iremos iniciar, na verdade, o capítulo 20, que vai estar falando sobre a influência moral do médium. Nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns. Mas antes, vamos fazer o nosso momento de oração, de prece, já nos sintonizando com os amigos espirituais que nos auxiliam neste trabalho, neste estudo, que possa estar conosco, nos envolvendo, nos fortalecendo, nos dando sempre a força, a coragem, a fé, para que possamos perseverar. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, o nosso modelo, o nosso guia, onde nós só temos que agradecer e pedir que durante todo o percurso deste ano, que nós possamos estar com Jesus, porque já temos a certeza que Ele está sempre conosco, nos amparando, nos fortalecendo e nos ensinando. E assim nós vamos dando início ao nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Então, para nós iniciarmos, vamos só fazer uma breve lembrança, Porque nós ficamos todo esse tempo aí de recesso. Lembrarmos que nós encerramos o capítulo 19. O capítulo 19 do Livro dos Médiuns estava falando sobre o papel do médium nas comunicações espíritas. Então, o capítulo 19 era o quê? O que o médium oferece para que ocorra as comunicações espíritas. Ou seja, quais são as experiências, quais são aí os seus acervos de memória, de diversas vivências que o médium podia e pode, oferecer para as comunicações mediúnicas. Ou seja, no capítulo anterior nós estudamos aquilo que o médium oferece, através da sua mente, que ele traz essas capacidades de interferir intelectualmente no pensamento do espírito. E nesse capítulo nós vamos estar falando da influência moral do médium. E aí nós já vamos iniciando com uma definição. O que será? O que significa moral? Então aqui, segundo o dicionário Aurélio, nós vamos ver que moral ela tem diversos aspectos. E ele vai falar que moral são preceitos e regras estabelecidos e admitidos por uma sociedade que regula o comportamento das pessoas que fazem parte dessa sociedade. Ou seja, cada sociedade pode ter os seus aspectos, as suas regras com relação à moral. Porque aquilo que muitas vezes é moral para mim, não é moral para você. E aquilo que em uma sociedade é moral, em outra não é. E ainda seguindo, ele fala, o dicionário,
das leis da honestidade e do pudor, que aí a gente entra na questão da moralidade. Mas seguindo ainda, é interessante, porque o dicionário fala ainda, né, que informalmente é a qualidade do que se impõe, influência ou exerce certa soberania em relação a algo, em relação a, não tinha moral para falar do adversário. E aí ele dá esse exemplo, que muitas vezes nós não temos moral para falar do adversário. Por quê? Se a gente não tem moral é porque a gente não está seguindo essas condutas, essas regras que são aí estabelecidas por uma sociedade, por um grupo. E ainda no dicionário nos fala na questão filosófica. Dentro da questão filosófica, ele fala que parte da filosofia que trata dos costumes, dos deveres e do modo de proceder dos homens nas relações com os seus semelhantes. Então, veja que tem tanto a questão filosófica como as questões informais e o significado, elas sempre estão falando da questão de costumes. Por quê? Se são costumes, essa moral ela pode variar, ela pode mudar de acordo aí com os costumes, com as regras da sociedade. Se a gente pegar um exemplo, por exemplo, em algumas sociedades as mulheres não usam calça comprida. Isso é algo imoral. Em algumas sociedades, costumes, cultura, a mulher usa véu, usa aquele pano na cabeça, não mostra os cabelos. Enfim, se a gente for olhar, a gente vai ver vários costumes, várias regras de diversas sociedades. Tem sociedades que o homem pode casar com diversas mulheres, em outras não. Então vejam, não dá para se criticar a moral de um lugar, de uma sociedade. Mas, à medida que a gente for estudando, nós vamos compreender de fato qual é a moral que Kardec está aqui a nos esclarecer. E Kardec vai nos esclarecendo através da sua pesquisa e através das respostas dos espíritos. Então, para iniciarmos o item 226, onde Kardec faz a seguinte pergunta, que é uma pergunta primordial logo no início. O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? E aí, o que é que os espíritos nos dizem? Não. A faculdade propriamente dita relaciona-se com o organismo, é independente do moral. Não ocorre o mesmo com seu uso, que pode ser mais ou menos bom segundo as qualidades do médium. Então aqui, minha gente, a gente percebe, fica bem claro que esse desenvolvimento, né, da mediunidade, porque nós já aprendemos também que a mediunidade ela é desenvolvida aos poucos. Esse desenvolvimento da mediunidade não tem nada a ver com a moral do médium. Então, todos nós somos médiuns, isso também já aprendemos. Por quê? Porque isso está no lado orgânico da criatura, do lado orgânico da criatura. E o que o médium vai fazer, aí sim entra a questão moral. Por isso que ele fala que a faculdade propriamente dita não se relaciona com a moral do médium. Mas o que pode ser feito, como é feito, aí sim está ligado à questão moral. Então, fica muito claro que a questão moral
não tem nada a ver uma coisa com a outra. A faculdade tem origem no organismo. Todos nós já viemos com essa predisposição. Por isso que Kardec fala que todos nós somos médios. E aí o que diferencia, muitas vezes, é que nós temos aí os médios ostensivos, que nós já vimos, e os médios que vamos dizer assim, não desenvolvem essa faculdade de uma forma ostensiva. Mas tem, como Kardec fala, mais ou menos sente alguns sinais. Então, o que nós vamos perceber que o médium, na hora da incorporação, não depende da moral. Isso aí é um aspecto físico, é um aspecto da aptidão que ele já traz aí através do seu perispírito. Então, a qualidade das suas comunicações, o que ele vai fazer com essa mediunidade, com essas comunicações, aí sim depende da moral. Depende do caráter do médium. O que eu vou fazer? Se eu tenho a facilidade, um exemplo, né, da vidência, o que eu vou fazer com essa vidência? Como eu vou usar? Aí entra a questão do caráter, a questão do bom senso do médium. É o que ele vai fazer. Mas muitas vezes, como nós vamos ver nas questões seguintes, o médium nem sabe, né, que tem essa faculdade tão ostensiva, e por isso que não dá para julgar, voltando lá na moralidade, não dá para julgar. Ah, porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque ele faz isso, e no entanto, ele dá incorporação, tem uma psicografia, não dá para julgar. E aí, seguindo na questão número 2, Kardec diz o seguinte: sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, pois, não é o privilégio dos homens de bem? E por que se veem pessoas indignas que delas são dotadas no mais alto grau e que dela fazem mau uso? Aí o que eu falei, o mau uso que entra na questão da moral. E é aí o que Kardec quer saber. Então, os espíritos nos dizem: todas as faculdades são favores dos quais se deve render graças a Deus. Então, todas as faculdades são favores que nós devemos agradecer a Deus, pois há homens que delas são privados. Podereis também perguntar: por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores, destrezas aos gatunos, eloquência para aqueles que dela se servem para dizerem más coisas? Ocorre o mesmo com a mediunidade. Pessoas indignas delas são dotadas, porque têm mais necessidade do que os outros para se melhorarem. Então vejam que Deus nos dá a oportunidade da melhora através da nossa mediunidade. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Então, mais uma vez, Deus não exclui ninguém. Multiplica-os sobre seus passos, lhes coloca nas mãos, e a eles cabe disso se aproveitar. E aí ele dá um exemplo. Judas, o traidor, não fez milagres e curou os enfermos como apóstolo? Deus permitiu que tivesse esse dom para tornar sua traição mais odiosa. Quer dizer, aqui entra a questão da consciência do médium.
Então, Deus permite para que depois o médium vai tomar mais consciência. Mas também Deus permite para quê? Para que todos nós possamos nos melhorar. E aqui nós não podemos julgar ninguém, porque nós estamos todos no mesmo caminho, que é o caminho da melhora. Então, Deus foi dado a cada um de nós a oportunidade da melhora. Então, não nos cabe julgar. Temos que olhar para nós mesmos e verificarmos o que estamos fazendo com a nossa mediunidade. O que eu estou fazendo? Estou aproveitando a oportunidade que me é dada? Ou estou abusando da minha mediunidade? Muitas vezes para críticas, para humilhar, enfim. Aí é uma reflexão que cada um de nós devemos fazer. Continuando na questão 3, Kardec pergunta: os médios que fazem um mau uso de sua faculdade, que não se servem dela com o objetivo do bem, ou que não aproveitam para sua instrução, disso sofrerão as consequências? Então Kardec quer saber, não está fazendo mau uso, vai ser punido, vai sofrer alguma consequência? E aí os espíritos nos dizem: se a usam mal, serão duplamente punidos, porque tem um meio a mais para se esclarecerem, e que não aproveitam. Aquele que vê claro e que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Então, aqui, gente, olha como é interessante essa questão. Não só essa, mas todas. Mas é o que a gente já fala, né, lá no Evangelho. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se a gente já tem o conhecimento, se a gente sabe que foi nos dada essa oportunidade e nós não estamos fazendo bom uso, então não vai ser Deus que vai nos punir. Na verdade, quem vai nos punir somos nós mesmos. Porque vai estar onde? Na nossa consciência. Então, quem é que vai julgar quem? Vai ser Deus? Vai ser Jesus? Vai ser os espíritos? Vai ser os outros médios? Quem é que vai julgar? Somos nós mesmos. Porque vai chegar um determinado momento que nós vamos tomar consciência do uso da nossa faculdade mediúnica. E aí, na medida que a gente vai tomando consciência, é que vem o quê? Os tormentos, as dores, na verdade, as dores da consciência. Aí que a gente pode falar, né, do não acordar do médium. E aqui, quando a gente fala, nós estamos falando de mediunidade, mas quando a gente fala de punição, Deus não pune ninguém. Na verdade, se nós olharmos em nossas vidas, diversas situações já nos fizeram refletir, já nos fizeram ficar ansiosos, nos sentimos culpados, nos sentimos tristes, e muitas vezes as pessoas entram em depressão, porque toma consciência dos seus atos. E ao tomar consciência, a gente precisa ter uma estrutura sólida para como lidar com isso. O que não é tão simples, o que não é tão fácil. Por isso que não podemos julgar ninguém. Porque cada um vai ter o seu momento de despertar. Para quê? Para fazer o melhor, para se esforçar e trabalhar melhor a sua mediunidade. Além de trabalhar a sua mediunidade, trabalhar esse caráter do bem e do mal uso da sua mediunidade. E aí, continuando, nós vamos para a questão número 4.
Há médios aos quais são feitas espontaneamente e quase constantemente comunicações sobre um mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre certas faltas determinadas. Isso tem alguma finalidade? Então, aqui o que Kardec quer dizer, perguntar, por que alguns médios, nas suas comunicações, são sempre comunicações de determinados assuntos? Por exemplo, assuntos de caridade, assuntos de perdão, assunto de amor. Por que isso se dá? Por que isso se repete, na verdade, né? O que isso quer dizer? E aí, ele está falando que há uma finalidade sim. E essa finalidade é a de esclarecê-los sobre um assunto frequentemente repetido, ou corrigi-lo de certos defeitos. Por isso, a uns falarão sem cessar do orgulho, a outro da caridade. Não é senão a saciedade que pode lhes abrir os olhos. Não há médium abusando da sua faculdade, por ambição ou por interesse, ou a comprometendo por um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., que não receba de tempos em tempos algumas advertências da parte dos espíritos. O mal é que na maior parte do tempo não tomam isso para si. Interessante a questão, né? Então, por quê? Porque muitas vezes o médium, como ele fala, eu sou intermediário, mas aquela mensagem que ele está passando, isso é o que eu estou interpretando aqui, aquilo que ele está passando, os espíritos estão advertindo. Por quê? Ele deixa bem claro, né? Por que tem médium que as comunicações vêm sempre falando da caridade ou do perdão? Para advertir a esse médium. Porque os espíritos, eles vão advertindo. A mensagem não é para o outro. Muitas vezes o médium transmite e acha que é sempre para o outro. Mas a gente precisa olhar e ver aquilo que é para mim e aquilo que é para o outro. Porque todas as mensagens, normalmente, sempre traz um fundo de advertência, um fundo de reflexão, de análise para o próprio médium. A questão que ele fala no final, mas às vezes o médium não reconhece que seja para ele. Então aí entra a questão de sempre você achar que é para o outro. Então as mensagens, na verdade, são dirigidas em primeiro lugar para o próprio médium. É como a gente fala nas palestras. Quando nós vamos fazer uma palestra, nós somos os primeiros a ouvir. Nós vamos estudar, nós somos os primeiros a ouvir. Então, a primeira pessoa que precisa daquela mensagem, que precisa daquela advertência, daqueles ensinamentos, é o palestrante. A mesma coisa que acontece com as comunicações mediúnicas. Ao passar uma mensagem, a primeira pessoa que precisa ficar atento é o próprio médium. Então, dando sequência, aí Kardec ainda coloca na questão número 4, ele tem uma nota. Os espíritos empregam frequentemente cautela em suas lições, dando-as de um modo indireto para deixar mais mérito àquele que sabe aplicá-las e delas se aproveitar. Mas a cegueira e o orgulho são tais em certas pessoas que não se reconhecem no quadro que se lhes coloca sobre os olhos. Bem mais, se o Espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, elas se irritam e tratam o Espírito de mentiroso ou gracejador. Isso só prova que o Espírito tem razão. Então, aqui é reforçando o que eu já falei. Nessa nota,
os espíritos, né? Os espíritos estão advertindo. E os espíritos superiores, gente, eles nos ajudam a perceber, mas eles não vão impor. Por quê? Porque eles vão deixar nós a refletirmos e também atuarmos, como ele fala aqui, né? Dando lições indiretas para deixar o mérito para aquele, ou seja, o mérito para aquele médium que quer aprender, que quer se conhecer. Então, os espíritos superiores não vão falar é assim, é assado, é assado, mas eles vão deixar que o médium deve se esforçar para se melhorar. E aí é que vem o quê? A superação, a elevação, né? Vamos dizer, a elevação espiritual, a elevação moral, porque ele está respeitando, os espíritos nos respeitam. Nós é que precisamos nos respeitar e compreender aquilo que eu preciso modificar e entender que a mensagem não é para o outro. Entender que a palestra é para mim em primeiro lugar. Eu vou passar algo para alguém, mas eu não vou achar que tudo aquilo que eu estou falando é só para a plateia, é só para todos que estão lá. Não. Isso seria não ter a humildade de reconhecer que nós temos muito o que melhorar. E aí, seguindo na quinta questão, Kardec continua. Ele vai dizer assim: nas lições que são ditadas ao médium, de um modo geral e sem aplicação pessoal, este não atua como um instrumento passivo para servir a instrução de outro. Então ele fala: frequentemente esses avisos e esses conselhos não são ditados para ele pessoalmente, mas para outros, aos quais não podemos nos dirigir senão por intermédios desse médium, mas que deve deles tomar a sua parte, senão está cego pelo amor próprio. Então, nessa questão aqui, ele ainda vai continuar. Aqui, nós vemos assim, eu estou percebendo assim, entendendo, né? Que há momentos que tem as orientações que são para o médium. E há momento que vai ter as orientações que são gerais. E aqui nós vamos dando sequência porque ele fala ainda assim: não creais que a faculdade medianímica seja dada para corrigir somente uma ou duas pessoas. Não, o objetivo é maior. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento muito pouco importante como indivíduo. Por isso, quando damos instrução que devem aproveitar a generalidade, nos servimos daqueles que possuem as faculdades necessárias, mas admitais, por certo, que virá um tempo no qual os bons médios serão bastante comuns, para que os bons espíritos não tenham necessidade de se servirem de maus instrumentos. Então aqui o que a gente percebe, né? Que o médium, ele deve aproveitar o que cabe para ele. Mas a mediunidade, como ele deixou bem claro, a mediunidade, ela não é apenas para corrigir uma ou duas pessoas. Ela é para corrigir aí, como falou, a humanidade. Então ela parte, o que a gente pode entender, que ela parte do indivíduo, né? Em orientações que os espíritos passam para o indivíduo, para o médium, advertências para o médium, mas ela se expande quando ela vai além, porque a mediunidade também é para corrigir a humanidade, que vem aí para a gente alcançar, né, a humanidade alcançar outros recursos, outros meios, né? Então, é uma expansão mesmo. E a gente percebe isso, que a mediunidade, ela vai trabalhar a questão do progresso,
do progresso aí biológico, científico, enfim. Porque, gente, a gente vê nos livros, os livros, eles têm essa capacidade que vem para todos e cada um vai tirar aquilo que é importante para si. Então, o que nós percebemos que há as instruções dos espíritos para o médium, para nós, trabalhadores que estamos ali. Mas há também a necessidade e a expansão dessas comunicações para a humanidade como um todo. Ou seja, é aquilo que é universal. O amor é universal. Então, uma mensagem que vai falar do amor, ele é universal. Então, a mediunidade, ou que vai falar, como nós vemos aí nos livros, né? Todo o livro de Kardec é uma prova disso. Todos os livros da codificação foi algo que vai além do nosso tempo e que hoje nós ainda estamos estudando. O livro dos Espíritos, que é de 1857, o livro dos Médiuns de 1862. Então, são comunicações que vão além. Para quê? Para que a humanidade possa avançar. Mas também temos as orientações individuais para que o indivíduo possa corrigir. E corrigir o quê? Aí sim, corrigir a sua moral, o seu caráter, o seu uso, a sua forma de como conduzir, de como viver, que é para a vida, né? Nós estamos falando aqui de mediunidade, a gente fala do espiritismo, mas esses ensinamentos é para a vida. Então, continuando ainda na questão número 6, uma vez que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como ocorre que um médium dotado de boas qualidades transmita respostas falsas ou grosseiras? Então, o que Kardec quer saber, né? Por que, né, que um bom médium pode receber respostas falsas? E aí fica bem claro aquilo que eu te falei, que nós já comentamos antes, né? Que o médium precisa fazer o quê? Manter a vigilância. E aí os espíritos respondem: conheceis todos os recursos de sua alma? É uma pergunta. Nós conhecemos realmente todos os recursos da nossa alma? Nós sabemos de fato, né, o que nós temos, o que nos é permitido? Aliás, sem ser vicioso, pode ser leviano e frívolo. Ademais, algumas vezes tem necessidade de uma lição, para que se mantenha em guarda. Então, muitas vezes a gente tem um caminho reto, a gente vai, né? A gente está se esforçando, procurando o melhor. Mas não há momentos que nós também perdemos a paciência? Não há momentos, né, que a gente, como fala, sai da linha? Então, e aqui, por que acontece muitas vezes do médium passar comunicações falsas? Aí fica bem claro, né? É o vigiar e orar, manter a vigilância, e se assim é permitido, né, se Deus permite isso, se os espíritos permitem isso, é para quê? Para trabalhar a humildade. Essa questão número 6 me faz lembrar também uma questão do Livro dos Espíritos, quando é uma pergunta mais ou menos parecida como essa. Por que, né, que muitas vezes um médium passa alguma mensagem que é leviana? Por que esses espíritos levianos têm essa proximidade do médium? Para provar que nós não somos infalíveis, que nós temos que trabalhar a nossa vigilância sempre. E aqui, gente, já são 34 minutos, eu acho que vai ficar um pouco longo, então eu vou parar na questão número 6, mas eu quero assim, depois dar continuidade eu mesma desse capítulo para terminar as questões. Por quê? Aí nós vamos concluir, de fato, qual é essa moral.
que de fato nós temos que viver. Qual é a moral? Então vamos ficar com essa perguntinha. É essa moral que eu defini lá no dicionário? É aquilo que eu acredito nos meus conceitos? Ou é o que está baseado no Evangelho? Então isso a gente vai ver na próxima aula. Qual é a nossa moral e qual é a moral espírita que nós devemos seguir. Agradeço a todos e vamos dar continuidade no grupo do WhatsApp com as questões e questionamentos. E aí na próxima semana nós vamos encerrar esse item 226. Mais uma vez agradeço a oportunidade.